Como planejar 2026? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E a gente vai detalhar como você vai fazer um planejamento para tirar suas metas de papel no ano de 2026. Se você está chegando por aqui, ainda não me conhece, meu nome é Tatiane Correia e eu te ajudo a construir uma rotina organizada e com leveza. Então clica aqui para seguir o canal e receber todas as notificações de vídeo que a gente vai ter aqui semanais ao longo desse ano de 2026, que ainda está começando, mas a gente já está começando com esse projeto agora em dezembro. Então, antes de você começar a planejar o ano, a gente vai dividir em algumas etapas. Pega papel e caneta para assistir nesse vídeo, porque vão ter muitos insights e não adianta só você assistir se você não aplicar. Então, antes de iniciar o planejamento de 2026, você vai refletir sobre como foi o seu ano de 2025. Quais foram as metas que você estabeleceu? Ai, Tati, nem lembro mais o que eu coloquei que eu queria em 2025. Aí já tá o primeiro erro, você tem que ter anotado. Se você não tiver anotado, você não vai saber o que era e você vai esquecer ao longo do ano. Então, o que você programou para 2025? O que deu certo? O que funcionou? O que não foi tão legal que você precisa melhorar, que você precisa aprimorar? Então, você precisa, primeiro de tudo, fazer essa reflexão sobre o seu ano de 2025. Depois que você tirou os aprendizados, viu os pontos fortes, pontos baixos do ano, o que você pode melhorar, qual é a área da sua vida que ficou ali mais de lado e que você precisa dar um enfoque maior para essa área, aí sim você vai para o planejamento de 2026. E você vai fazer isso ou num planner físico, ou num planner digital, ou numa folha. Então, eu gosto muito de ter o planner aqui, ó, eu uso o planner da Tilibra, e eu coloco meu planejamento aqui no comecinho do ano. E até tem ele, você vai ver também que eu tenho ele, uma folha solta que eu anexo aqui. Então, você tem que ter esse planejamento, porque você vai olhar para ele mês a mês. Porque uma meta, para ela ser realizada, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser mensurada. Se você não está mensurando, não sabe se você está caminhando na direção da meta ou não, como que você vai crescer e chegar naquele objetivo? Então, você precisa acompanhar. Então, você vai fazer isso dentro de um papel ou dentro de um planner digital, o que for mais fácil para você, que você se adaptar melhor. E aí, como você vai fazer esse planejamento? Você vai separar as principais áreas da sua vida, as áreas que são importantes realmente para você. Quais áreas que eu coloco e que eu recomendo que você faça? Carreira, área financeira, a área de desenvolvimento pessoal, a sua área de lazer, sua área de saúde, sua área de relacionamentos. Então você pode escolher aí quais são as áreas que fazem mais sentido para você. Não passa de 6 áreas também, porque senão fica muita coisa. Então escolhe no máximo 6, essas são as minhas sugestões, né, as que eu falei aqui para você escolher. E para cada área que você pegar dessas 6, você vai olhar para ela e vai falar, como está essa área hoje? Você tem que saber o seu ponto de partida para saber onde você quer chegar. Tá, então vamos pegar o exemplo aqui da saúde. Como está a minha saúde hoje? Como está a minha alimentação? Como está a minha atividade física? Como está o meu sono? Eu estou cuidando do meu bem-estar, dos meus pensamentos? O que eu quero de objetivo nessa área da saúde? E para cada área você vai fazer essa reflexão. Como está hoje e o que eu quero alcançar no ano de 2026. E aí você vai escolher uma única meta para cada uma dessas áreas. Não coloca mais do que uma, porque se você colocar uma meta para cada área, já vão ser 6 metas no final para você realizar no longo do ano. Então, uma meta só para cada área. E para cada área que você colocar essa meta, você vai colocar nenhuma meta muito alta, que é impossível de chegar, e nenhuma meta muito xoxa, que você não precisa fazer nenhum esforço para alcançar ela. Então, tem que calibrar essa meta para ser um esforço intermediário para que você possa alcançar. Então, você vai escolher uma meta para cada área, colocar ali, equilibrar o nível da intensidade, da dificuldade dessa meta, e você vai traçar um plano de ação para cada uma dessas metas. Então, qual habilidade que eu preciso desenvolver para chegar nessa meta? Que hábito que eu preciso implementar para essa meta acontecer? O que eu preciso estudar? Com quem eu preciso me conectar? Então, se a minha meta vai ser perder peso, aí a gente vai deixar essa meta específica, a gente não vai colocar só perder peso. Ah, eu quero pesar 60 quilos. Então, para eu pesar 60 quilos, o que eu preciso? Eu vou precisar me alimentar melhor, eu vou precisar fazer atividade física. Então, se a minha meta é pesar 60 quilos, quais as ações que vão ter que ser desdobradas no meu dia a dia para eu atingir aquela meta? Então, fazendo isso, você vai chegar numa ação, em uma pequena ação que você tem que fazer diariamente para que aquela meta aconteça. Então, para cada área da sua vida, você vai colocar uma meta e você vai refletir sobre essa área. O que você precisa fazer para essa meta acontecer? Com quem você precisa se conectar? O que você precisa aprender? E qual a ação diária que você precisa realizar? Porque essa ação diária é o pequenininho realizado todos os dias que vai fazer com que você conquiste a sua meta lá no final. A meta ela não se cria só de uma hora para outra gigantesca. São pequenas ações somadas que vão te levando na direção do seu objetivo. Então você precisa descobrir
qual é essa pequena ação diária que você tem que fazer que vai te levar para sua meta. Então, fazendo isso, você também vai fazer, para te ajudar a chegar nessa ação diária, você vai fazer uma retrospectiva, mesmo que ainda não aconteceu. Então, você vai se imaginar no final de 2026, em dezembro de 2026, comemorando que você chegou no peso de 60 quilos aqui no nosso exemplo. Então, se você chegou em dezembro de 2026 no peso de 60 quilos, que é o seu objetivo, o que aconteceu em novembro para isso chegar em dezembro? Em outubro, o que precisou acontecer? Você vai fazer de trás para frente. E isso vai te trazendo ideias das ações que você precisa fazer. E isso vai te ajudar a construir um mapa mês a mês do que você precisa fazer. E aí essas suas metas nas 6 áreas da vida que você selecionou, você vai deixar escrito no papel com o seu plano de ação, com a sua ação diária que precisa ser realizada. E todo início de mês você vai olhar para essas metas. Então, em janeiro, você vai começar lá toda empolgada e vai fazer. E o que acontece é que muitas pessoas em fevereiro nem lembram mais o que elas planejaram para o ano, principalmente porque elas não têm anotado ali, ó, registrado, como eu falei que você tem que ter registrado. Então, chegou fevereiro, você vai pegar essas metas e vai olhar. Em janeiro, eu fiz o que precisava ser feito? Ou eu falhei? O que eu preciso ajustar na minha rota? Como se fosse um GPS que se você configura e ele pega mais trânsito, tem uma avenida bloqueada, ele não vai recalcular a rota, pode até demorar mais, mas ele vai te levar para o destino que você colocou. Você vai fazer essa análise mês a mês. Todos os meses você tem que sentar, recalcular a rota, o que eu preciso avaliar aqui, o que eu fiz que está dando certo, então eu vou continuar, vou intensificar, ou não, eu deslizei muito aqui, eu preciso ajustar. Então, todos os meses, começou março, você vai fazer a mesma coisa, porque é esse acompanhamento e esse monitoramento que vai fazer com que você conquiste a sua meta no final do ano. E também a sua meta, ela tem que estar alinhada com o quê? Com o seu objetivo de vida, com o seu porquê. E aí a importância dentro do pilar da clareza que a gente trabalha no método CODE. Se você não conhece o método CODE, vou explicar aqui rapidinho para você quais são os 5 pilares, porque eles são fundamentais para você manter a consistência. Então é clareza, organização mental, organização emocional, organização de rotinas e disciplina. Aqui no link da bio tem, no link da bio não, aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar o método CODE para te ajudar nessa construção da sua rotina. Se você quiser, depois tem mais informações. Então, por que eu trouxe ele? Porque é muito importante o pilar da clareza. Quando você sabe o porquê você colocou aquela meta, o que te motiva, quais são os seus valores, onde que você quer chegar na sua vida como um todo, porque às vezes você tem um objetivo maior que não vai acontecer só em um ano de 2026. Às vezes é um objetivo que você vai conquistar em 5 anos, mas que ano a ano você precisa desdobrar ações para concluir aquele objetivo em 5 anos. Então, as suas metas, quando você colocar cada uma delas, elas têm que estar alinhadas com tudo isso, que é a importância do pilar da clareza, porque senão você se desmotiva no meio do caminho, você esquece qual foi o seu porquê, e aí você até esquece qual foi a meta que você colocou. E também você precisa trabalhar muito para concluir todas as metas ao longo do ano, dos desafios que podem acontecer, o quê? A sua organização emocional, que é trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança e seu nível de merecimento. Porque muitas pessoas que começam e desistem no meio do caminho, e é o que acontece com muitas pessoas, que em fevereiro, em março, já esqueceu completamente, já abandonou aquele projeto que colocou para o início do ano, é porque está faltando organização emocional. Porque a pessoa não se sente merecedora, ela sabota, ela começa a ação e para no meio. Então esses são 2 pilares que você tem que ficar atenta para você não deslizar ao longo do ano, que é a clareza e a organização emocional. Se eles estiverem ajustados, você consegue executar o planejamento e chegar em dezembro de 2026 celebrando todas as vitórias que você teve ao longo do ano. Comenta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido pra você, qual foi a chave que virou pra fazer o seu planejamento e quais que vão ser as suas metas para 2026. Quero ver aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.